ao livro de João, capítulo número 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6, vocês acharam? João capítulo 6, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Amém? Diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para acontecer, para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Enquanto já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram encher 12 cestos de pedaços dos pães e de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disse: este é verdadeiramente um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Amém. Pode se assentar. Feche seus olhos. Peça o Espírito Santo para falar ao seu coração nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, fale conosco, nos abençoe através da Tua palavra. Que só o Senhor tem palavras de vida eterna, palavras que curam, que restauram, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Irmãos, hoje uma noite especial, noite de Santa Ceia, noite que nós podemos declarar, como todos os dias até aqui tem nos ajudado o Senhor. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós vemos aqui um texto
onde fala de comunhão, porque ceia é comunhão. Mas a Bíblia fala que no meio desta comunhão, Jesus operou um grande milagre. Ele operou um grande quê? Um grande milagre. É por isso que a Bíblia diz: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E o texto termina dizendo: porque ali, ou seja, onde há comunhão, ali o Senhor estabelece a sua bênção. A importância da igreja unida é porque ali Deus derrama a bênção. Então Deus não pode operar na vida de uma igreja que está dividida, de um povo que está dividido. Deus não pode operar numa empresa que está dividida, onde o patrão quer uma coisa e todos os funcionários querem outra. Então não tem como. Por isso que a importância da comunhão, quando Jesus disse que ali Deus estabelece a sua bênção. E aqui no meio dessa comunhão, como eu disse, Jesus operou um grande milagre. Algo impossível aos olhos humanos de acontecer. Mas o impossível que Deus realiza também é uma promessa para mim e para a sua vida. O impossível de Deus é uma promessa para todo aquele que crê. Tem alguém que crê aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos chatear aqui. Vamos chatear a palavra aqui. Deixa os cachorros lá. Quem sabe daqui a pouco até eles vão dar os glórias. Irmãos, então Jesus operou um grande milagre. E isso é uma promessa para mim e para a sua vida. Porque a Bíblia diz claramente que Deus preparou para mim e para você coisa que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais subiu ao coração do homem. É o que Deus preparou para aqueles que amam. Ou seja, tem algo reservado para mim e para a sua vida. Não apenas em relação ao céu, mas também em relação aqui na terra, onde nós estamos. Deus não nos deixou vir a este mundo, estar como peregrinos deste mundo, para simplesmente vagar por aqui. Não. Nós estamos aqui para ser testemunho das promessas, dos milagres, dos impossíveis que só Deus pode fazer. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus cumprir as suas promessas. E nós temos que crer no impossível. Jesus disse: olha, que tudo é possível àquele que crê. Então ele não disse aquilo ou não. Tudo é possível àquele que crê. Tem pessoas que vão crer em pequenos milagres, tem pessoas que vão crer em milagres, podemos dizer assim, médios, mas tem pessoas que vão crer em grandes milagres. Amém, Jesus. O que eu posso dizer assim? Que a Bíblia diz: Deus falou: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Então, Deus é um Deus de coisa grande. Então quer dizer que tem pessoas que estão contra. Não que você não tenha, né? Isso vai da fé de cada um. Mas Deus quer fazer isso na vida de todo mundo. Deus quer revelar coisas grandes para todos os que creem. Mas tem uns que a fé dele crê que Deus pode, por exemplo, curar uma dor de cabeça, mas não crê que Deus pode curar um câncer, pode curar uma AIDS. Mas a pessoa crê que Deus pode tirar alguém do tráfico, mas não crê que Deus pode tirar alguém da prática do homossexualismo. Então a questão de crer. Se crer, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então tudo passa pela fé. Se você crê, o céu está aberto. E se você não crê, o céu está fechado. A definição da fé para aquele que crê é essa. Se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, se você vive aquilo que você crê, o céu está aberto. Porque não adianta a pessoa falar: eu creio, mas não move uma palha
mediante aquilo que ela diz que crê. Pastor, como assim? Como eu creio? É quando você ora, quando você medita na palavra, acredita na palavra, quando você está crendo na palavra. Então você está movimentando a sua fé. Quando você congrega, então tudo é uma questão de fé. Mas a fé tem que ser movimentada, né? Tem pessoas, não, eu culto a Deus em casa, eu não preciso de ir na igreja. Meu irmão, se a própria Bíblia fala que nós temos que congregar, e congregar é um ato de obediência. Então, se eu não congrego, eu estou em desobediência. O próprio Deus chama o povo a congregar. Porque quando você congrega, você está na casa daquele que chamou para congregar, o dono da casa, que é Deus, que é o nosso Pai. E ali então Deus ele vai te orientar, como Ele está nos orientando. Então a importância de congregar. Porque se nós temos uma família biológica, nós também temos uma família na fé. Aqui nós somos uma família na fé. Só que eu não posso, tanto espiritualmente como fisicamente, eu não posso ter duas famílias. Como assim, pastor? Eu estou lá na minha casa com a minha esposa, com meus filhos, daqui a pouco vai vir e vai, a partir de hoje eu vou sair daqui, porque agora eu vou ficar com aquela família, agora eu sou daquela família do lado. Não posso fazer isso. Primeiro, com uma grande confusão. Então está errado, eu não posso trocar. Como eu também não posso. Hoje eu sou Igreja Pentecostal Palavra Viva, amanhã eu sou Quadrangular, depois eu sou Batista, depois eu sou Universal, e por aí vai. Ou seja, não tem uma família. Todo dia está num lugar diferente. Não tem uma identificação como família. Ou seja, abertamente falando, não congrega. E se não congrega, é a Bíblia que fala que isso é errado diante de Deus. Temos que congregar. Porque quando você congrega, irmão, aqui você vai ter irmãos que vão chorar com você, se alegrar com você, vão estar compartilhando com você, vão ser testemunho de vitória de Deus para a sua vida, vão estar te ajudando a caminhar na fé, aonde Deus vai estar ministrando sobre o povo. Então, aonde nós estamos aqui como família, nós temos que ter esse sentimento como família. Se a queda de alguém, se a situação adversa de alguém não me causa tristeza, se eu não me entristecer com o momento difícil que você está, eu não estou agindo como família. Porque quando você vê um irmão seu de sangue numa situação difícil, você vai se entristecer pela situação dele. Espiritualmente não pode ser diferente. A dor do seu irmão também é a sua dor, mas a vitória do seu irmão também é a sua vitória. Amém? Então a importância de sermos família, porque aí, onde a Bíblia diz que ali o Senhor estabelece a sua bênção. Amém? Então nós temos que conquistar o impossível. Dentro desse texto, né? O conquistar o impossível, o milagre de Deus, a bênção de Deus. Nós vemos aqui alguns pontos que são fundamentais para que o milagre de Deus chegue na minha e na sua vida. O primeiro ponto que está aqui, a Bíblia diz que Jesus, depois de pregar o Evangelho, Jesus atravessa o mar da Galileia, e Jesus então chega a um determinado lugar, e a Bíblia diz então que Jesus vai para o monte, se assenta com os discípulos no monte. De repente, Jesus avista uma grande multidão. Aí a Bíblia diz claramente, no verso 2: seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia. Aqui está o primeiro passo para nós atrairmos o milagre de Deus, a bênção de Deus, o impossível de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que eles seguiam Jesus só pelos sinais que eles viam Jesus fazendo. Está errado. Nós não podemos seguir Jesus por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Nós temos que seguir a Ele por aquilo que Ele é na nossa vida. Nós temos que seguir Jesus porque Ele é o nosso Salvador.
Porque Ele é aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Por isso que hoje nós vamos participar da ceia, porque um dia Ele se entregou, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso ao coração do Pai, para que hoje literalmente nós pudéssemos declarar que o céu está aberto para as nossas vidas. Então temos que seguir a Ele, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. O próprio Jesus, certa feita, chegou, reuniu a multidão, reuniu os seus discípulos e disse para eles: olha, vocês, e falando desse mesmo texto mesmo, vocês só estão atrás de mim por causa dos pães e dos peixes que eu multipliquei. Foi Jesus que falou. A Bíblia diz então que começou a sair um por um atrás do outro. Foram embora, saíram. Porque Jesus foi bem claro: olha, vocês só estão atrás de mim por causa dos pães e dos peixes que vocês viram multiplicar. Ou seja, o dia que eu não multiplicar pães e peixes, vocês vão me abandonar. O dia que Jesus foi na cruz, aqueles que aplaudiram os milagres foram os primeiros a virar as costas para Jesus. Então que nós não venhamos cair neste erro de buscar ao Senhor só porque Ele vai nos abençoar. Meu irmão, abençoar, buscar a Deus é servir a Deus, caminhar com Deus, ser abençoado, já é uma consequência daquilo que Deus faz na nossa vida. Então nós não podemos dizer: eu vou lá na igreja porque Deus vai me abençoar, porque Deus, meu irmão, isso aí já é fato. Não, mas o princípio é: eu vou lá na igreja porque eu vou adorar o meu Salvador. Porque quando você adora, o milagre de Deus é consequência na sua vida. Aleluia! Quando você tem a Ele como seu amor, você não larga Ele. Não larga. Vou usar uma comparação aqui. Vice-versa. Quando um homem ama verdadeiramente uma mulher, quando uma mulher ama verdadeiramente um homem, eles podem passar até dificuldade, mas ninguém larga ninguém. Mas o dia que a pessoa não tem mais nada para oferecer, vai. Ué, mas e o amor? Tem gente que, isso para mim, desculpa, tem gente que usa, isso é algo diabólico, eu ouvi há muito tempo, que quando eu não sei o que lá, a dívida entra, a dificuldade entra por uma porta, o amor sai por outra. Não, então não é amor. Então não é amor. Então não é amor. Porque quando a gente casa, é até que a morte nos... E quando nós aceitamos Jesus, não é diferente. Só que não é diferente aqui na terra. Aqui na terra. A carne vai deixar de servir Ele aqui. Mas nós, como espírito, que somos espíritos, nós vamos continuar com o nosso amor. Nós vamos voltar para casa para estar com Ele. Então a caminhada com Cristo também é até o final, aqui na terra, mas ela vai continuar no céu. Mas só que se nós abandonarmos Ele aqui na terra, Jesus agora não vai fazer mais milagre, como Ele mesmo disse, Jesus agora não vai fazer milagre, então, já que é assim, então, estou indo embora, Jesus. O grande erro. Nunca busque Ele por aquilo que Ele pode te dar. Busque Ele por aquilo que Ele é. Porque, repito, quando você busca Ele por aquilo que Ele é na sua vida, o milagre é consequência. Aleluia, Deus. Amém? Então a multidão seguia Ele mesmo, olha aí. O texto dizendo, olha, eles seguiam Jesus por causa dos sinais que eles faziam. Aí quando Jesus falou com eles que era só por causa daquilo que eles começaram a sair, ficou só os 12 lá e Jesus falou, olha, vocês não querem ir também não? Quer ir embora também não? Aí Pedro olha para Jesus, Senhor, para onde? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia.
Pedro estava dizendo: Senhor, se nós deixarmos o Senhor, nós vamos perder o sentido da vida. Se nós deixarmos o Senhor, nós vamos cair no buraco. Se nós deixarmos o Senhor, está tudo acabado. Segundo, a Bíblia diz que Jesus então olha aquela multidão e fala para um dos seus discípulos: olha, vamos comprar pão para alimentar essa multidão. E era, o texto diz, 5.000 homens. Mas os textos dos evangelhos que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, 5.000 homens. Então, se todos fossem casados, 5.000 mulheres. Imagina se cada um tivesse 10 filhos. Porque naquela época lá, meu Deus, não tinha televisão, não tinha nada para interferir, não tinha nada. Imagina. Então era uma multidão, por isso que era uma multidão. E Jesus então fala para ele: e aí? Vamos comprar comida para eles. Aí de repente, disse a Filipe: aonde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus falando com Filipe. Aí o texto diz: olha, mas Jesus, dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ou seja, Jesus disse aquilo para experimentar ele, como na minha vida e na sua é diferente. Ou seja, nós temos que entender que a nossa fé, ela será experimentada para que o milagre de Deus se manifeste na nossa vida. Então tem momento em que a sua fé vai ser experimentada. Porque quando viu aquela multidão, literalmente não tinha, aos olhos humanos, não tinha como alimentar aquela multidão. Não tinha. Impossível. Aí a Bíblia começaram a procurar. Encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas a Bíblia diz que Jesus fez aquela pergunta para experimentar, porque a Bíblia diz que ele já sabia o que ele ia fazer. Entenda uma coisa: as coisas podem aos seus olhos perder o controle, mas Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Deus. O controle está na mão dele. Glória a Deus. O controle está na mão dele. Nós temos que deixar o controle na mão dele, porque ele sabe o que faz. Está na mão dele. Mas muitas vezes a nossa fé vai ser experimentada. Para quê, pastor? Justamente para que o milagre de Deus se manifeste na nossa vida. Porque nós falamos que temos fé na hora que está tudo tranquilo. Fácil demais. Muito fácil falar quando as portas estão abertas, quando em casa está tudo uma maravilha. É muito fácil falar: eu creio, eu acredito em Deus. Mas tem hora que a nossa fé vai ser experimentada, para ver se realmente nós cremos no milagre e cremos nesse Deus que nós diz que servimos Ele. A Bíblia diz claramente que quando o rei ficou sabendo que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua, diz: olha, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu quero ver, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha. Eles viraram para ele: olha, fique sabendo que o nosso Deus, ele pode nos livrar dessa fornalha e das suas mãos. Aí parou por aí? Não. Ele disse: olha, e ainda que Deus não nos livre da fornalha, nem assim nós vamos deixar de adorar a Ele para adorar o seu Deus. Porque quem crê em Deus realmente, mesmo com a fornalha acesa, continua glorificando e adorando esse Deus. A Bíblia diz que quando Daniel soube que o dito estava assinado, que quem não fizesse petição ao rei, fizesse a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel foi orar e foi dar graças a Deus. Isso é fé, meu irmão. Ele foi adorar a Deus, mesmo sabendo que uma cova de leões o esperava.
Mas ele sabia que ele servia um Deus que vai na frente e fecha a boca do leão. Aleluia, Deus. Ou seja, o milagre está pronto. Basta você crer. Mas vai ter momento que a nossa fé vai ser experimentada. Vai ter momento que a gente pensar, Deus, mas está tudo fora do lugar. É isso, irmão. Deus deixa as coisas complicar para ele descomplicar. Mas como vai descomplicar? Depende da sua fé. Da sua fé. Porque a nossa fé é experimentada, meu irmão. A nossa fé tem momentos que a gente pensa, eu não vou aguentar. Tem momentos que a gente pensa, será que eu vou? Meu irmão, isso é humano a gente pensar assim. Mas quando a Bíblia diz, olha, que o nosso socorro vem do alto. Aleluia, Deus. Eu levo os meus olhos para o alto. Glória. Porque de lá me virá o socorro. O socorro vem. Glória a Deus. Ele vem. Ele vem. Mas esteja, meu irmão, se preparando. Porque a nossa fé é experimentada. E muitas vezes a nossa fé é experimentada, meu irmão, é para que você cresça, amadureça na fé. Se hoje você crê em algo, Deus quer que você crê em algo maior. E muitas vezes é para isso a sua fé vai ser experimentada. Naquele momento que você diz, olha, não tem como fazer, realizar, não tem como conquistar, não tem como. Aí é que Deus olha para cima e diz, olha, para mim não existe possível. Agora eu quero que você creia. Eu estou testando a sua fé. Deus, mas está doendo. Não pode doer. Mas o milagre vai acontecer. Glória a Deus, Jesus. Quando a mãe para gerar o filho não dói. Tem uns que dizem que não sente dor, mas uma dorzinha sente. Se não sente na hora do parto, sente antes. Mas uma coisa é certa, a criança nasce. Seja uma dor antes do parto ou na hora do parto, a criança nasce e a mãe se alegra. E o milagre também é assim. Você pode sofrer antes, você pode sofrer durante, mas uma coisa é certa, o seu milagre vai nascer. Tem alguém que crê? Então aplaude o glorifica de Deus. Verso de número 9 diz assim. A Bíblia diz que Jesus fala com ele. Respondeu Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou-lhes a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Diga, mas o que é isto para tanta gente? De novo, mas o que é isto para tanta gente? Ou seja, nunca limite o que Deus pode fazer na sua vida. Aleluia, Deus. Para eles, entenda uma coisa, para eles, 5 pães e 2 peixinhos nunca ia conseguir alimentar aquela multidão. Mas entenda uma coisa, tudo que você coloca na mão de Jesus vira milagre. Aleluia. Tudo que você coloca na mão de Jesus vira milagre para a sua vida. Deus, aleluia. Mas são poucos, e daí? Jesus tem o poder de multiplicar aquilo que é pouco. Aleluia, Deus. Jesus tem o poder de fazer transbordar, meu irmão. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. Eram poucos pães, eram poucos peixes, mas na mão de Jesus tudo se multiplica. Coloca na mão dele, não limite o que Deus pode fazer. Deus, mas é os meus olhos. É os seus olhos e os olhos de Deus. Tudo é possível aquele que crê. Se colocou na mão de Jesus, se prepara para receber o milagre. Olha o que Jó diz. A Bíblia diz, quando Jó
estava lá. Perdeu 10 filhos. Perdeu os bens que ele tinha. Perdeu a saúde que ele tinha. Os amigos dele, entre aspas, meus amigos, ele começaram a indagar. Aí a última pessoa que ele achava que estava do lado dele, mas na fraqueza, no desespero, por isso que eu entendo quando a Bíblia fala que a mulher é o sexo mais frágil, é o vaso mais frágil. A mulher dele chega: Jó, amaldiçoe esse Deus e morre. Amaldiçoe esse Deus e morre, Jó. Nós já perdemos nossos 10 filhos. Não perdeu não, meu irmão. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então se veio dele, é dele. Seu filho pertence a Deus. Deus colocou ele para você cuidar dele, tratar dele, educar ele. Presente de Deus. Presente de Deus para a sua vida. Ela disse: amaldiçoe esse Deus e morre. Aí Jó olhou, viu que ela estava meio transtornada. Como fala-se